Oi, gente! Dando prosseguimento ao estudo de provérbios, nós estamos agora no provérbio 6. E como a gente sabe, né, quem tá aqui desde o primeiro provérbio, que não é muito, né, porque eu tô enrolando aqui, mas vai terminar. Vai terminar. É que é naquele passinho, né, mas vai terminar. Sabe que eu não falo do provérbio inteiro. Eu pego algum versículo e faço uma reflexão de um todo, né? E hoje a gente vai falar do provérbio 6, versículo 6, que fala sobre preguiça. E diz assim: vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão a sua provisão, apanha no tempo da ceifa a sua comida. E o que acontece? Na verdade é o provérbio 6, versículos 6 e 7 e 8. O que acontece é a preguiça. O que é a preguiça, né, gente? A gente começou agora o ano, aí vem aquele monte de meta que você coloca na tua vida, né? Vira quase um livrinho desse aqui de meta que você coloca: emagrecer, ir pra academia, ser uma pessoa mais espiritual, mais feliz, mais centrada, com saúde mental, um monte de coisa. Só que a gente não faz o mínimo do mínimo pra ter isso diariamente na nossa vida, né? E assim, a formiga aqui, ela nos mostra algo muito importante. A formiga é muito pequenininha e ela tem umas perninhas muito pequenininhas e elas fazem tudo de pouquinho. Elas não vão lá querendo salvar o planeta de uma vez só. Não, elas fazem muitas coisas de forma miúda, né? De pouquinho em pouquinho vai chegando aquele objetivo. E outra, elas trabalham muito em equipe. E um problema que a gente tem na nossa vida aqui, e a gente tem que aprender com a formiga, inclusive com esse versículo, é que você não vai salvar o mundo num dia só. Você não vai... Aqueles trocentas metas que você colocou pro ano novo, você não provavelmente... Desculpa falar, mas você não vai cumprir tudo aquilo. Você sabe disso, né? A gente vai cumprir ali um de 10 ali, né? Se você tiver perseverança, umas 6 ali vai. Se você for uma pessoa muito perseverante, 6, 7, né? E olhe lá. E o que a gente tem que ter? A gente tem que saber que eu me coloco aqui também, tá? Nesse grupo de pessoas, porque eu também traço um monte de meta e depois aquela dificuldade. Mas a gente sabe, né? Teoricamente a gente sabe até pela Bíblia. A Bíblia nos ensina muitas coisas teóricas que a gente deveria colocar em prática. A gente precisa fazer o pouco do pouco. E se você não consegue fazer o mínimo necessário, como é que você vai fazer aquele tanto de coisa que você pretende fazer? E a preguiça vem daquela ideia de que preciso fazer tudo. Tudo eu vou fazer isso, aquilo, tá? E você fica com preguiça, se desorganiza. Pra você não ser um preguiçoso e protelar muitas coisas na sua vida, você precisa ter organização e fazer de tudo um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Tem muita gente que chega em mim aqui no YouTube ou então lá no Instagram dizendo que queria começar a ter uma vida espiritual, queria começar a fazer isso, aquilo, qual a minha Bíblia, porque queria ler mais a Bíblia, queria fazer mais devocional e tal. E a gente tem que começar pelo pouco. Não adianta você querer fazer o mundo. Vou começar a ler a Bíblia, vou ler 10 capítulos da Bíblia. Vou na missa todo dia, E você consegue fazer tudo isso? Se você conseguir, que bom, amém. Só que é muito difícil, então a gente tem que começar pelo pouco. Vai lá, tenha lá um cronograma bíblico lá que você começa. Eu tô seguindo um agora, né? E aí é um pouquinho por dia, sabe? Um versículo aqui, uma coisa ali que você faz. E nisso, a longo prazo, você vai tendo lá o seu caderno espiritual, né? Você vai tendo aquele devocional seu, porque você faz todo dia um pouquinho, sabe? Você vai reunindo forças para que você faça grandes coisas. E é isso que a formiguinha aqui nos ensina também, inclusive, a trabalhar em equipe. Saber a hora que a gente precisa de ajuda. Saber o momento em que você não vai dar conta sozinho, que você vai precisar da ajuda de alguém. Às vezes, a ajuda de alguém para te ajudar até espiritualmente. Ajudar você a tomar um caminho, um rumo, uma direção espiritual mesmo na sua vida devocional, na sua espiritualidade. Às vezes a gente precisa de ajuda nisso também. Ajuda em questões práticas da vida mesmo, de trabalho, de vida, de estudo, de filho. É saber entender que as coisas vão pela reunião mesmo, né? Como aqui tá as formiguinhas, uma ajuda a outra e é por pouquinho em pouquinho. Não tenha altos planos, né? Vou fazer um monte de coisa esse ano, vou fazer um monte de coisa. Faça de pouquinho em pouquinho. Uma dica que eu dou aqui pra vocês até é ter um plano bíblico
pra você começar a ler a Bíblia esse ano, já começa agora em janeiro, já, né, tendo um entendimento e tal, procure na internet, tem vários planos bíblicos que você pode procurar e achar, e começar a ler a Bíblia, ler o Evangelho todo dia. São pequenas coisas que a gente vai fazendo, vai buscando a Deus, e Deus vai nos dando aquele direcionamento no pouco do pouco. O problema do preguiçoso é que ele coloca muitas coisas na cabeça dele que precisam ser feitas para que ele alcance determinado objetivo. E aquilo se torna um fardo para ele e ele simplesmente não quer fazer mais nada. E o que a gente tem que ter como ensino aqui no provérbio de hoje é fazer o pouquinho, no pouquinho, todos os dias, e ter a consciência de que muitas vezes a gente vai precisar até de ajuda nesse pouquinho. E saber que nesse processo a gente vai alcançando grandes coisas, grandes resultados nesse pouco do pouco. Quando eu comecei a minha vida espiritual, né, que eu não tinha canal, eu não tinha nada disso, tava muito longe até disso, porque eu tava bem perdida espiritualmente, eu comecei a ler a Bíblia, assim. Todo dia eu parava um pouquinho, mas tem que ser uma coisa que você faz com constância, né? Tem que ser uma coisa que todos os dias você faça, tem que virar um hábito na tua vida. Mas todos os dias eu tinha o hábito de abrir a Bíblia e ler um pouquinho todos os dias, pegava um caderno, anotava até os nomes das pessoas da Bíblia pra eu não esquecer, porque eu era muito assim, eu não entendia nada da Bíblia mesmo, de quem era Jacó, quem era Abraão, nesse nível, eu não sabia, então eu tinha que colocar até num caderno ali quem era Abraão, quem era Jacó, fazer o desenho, que era pai, que era avô, e desse pouquinho em pouquinho comecei a me interessar, até hoje ter um canal. Não foi assim, do nada, sabe? Foi esse pouco do pouco que a gente faz todos os dias. Então eu convido você hoje a fazer esse pouco, o pouco do pouco. Vai lá, de manhã você tem preguiça de rezar. Ai, eu tenho preguiça de rezar o terço inteiro, ou então eu tenho preguiça disso, daquilo. Todos os dias de manhã, quando você acordar e arrumar a tua cama, porque, né, é o mínimo já pra você começar a sair dessa ociosidade, você reza uma Ave Maria, sabe? Quando você for fazer alguma coisa na sua casa, fazer a comida, reza um Pai Nosso. Gente, você começa a ter vida de oração, assim, e é no pouco do pouco, sabe? Aquele pequeno ato que você faz no seu dia a dia. Assim como uma dieta. Você vai fazer dieta, você vai lá e deixa de comer aquele bolo, aquele doce, né? E aí você tem uma reeducação alimentar. É no pouco, não é assim do nada. E os nossos grandes resultados são alcançados através do pouco, daquela pouquinha ação que a gente tem todos os dias, que reunidas a gente alcança grandes resultados. Tem até um trecho aqui desse livro que eu tô lendo, Caminho, do José Maria Escrivá, que ele falou isso sobre você ser ativo e não hesitar. Ele fala assim: vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faça, sem hesitar, sem contemplação, sem ficar pensando, preciso fazer aquilo, aquele dia, daqui não sei o que, vai lá e faz logo, depois você pensa no resto. Sem isso, nem Cisneros teria sido Cisneros, que aqui foi um cardeal espanhol. Nem Santa Teresa, nem Inácio de Loyola, nem Santo Inácio. Deus é audácia. Então não fica contemplando, pensando demais o que você tem que fazer, dizer que vai lá e faça aquele pouquinho de todos os dias. Não protele, faça de pouco em pouco, que aos poucos você vai ver grandes resultados e vai sair desse versículo aqui da preguiça. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar like, compartilhar, se inscrever no meu canal, deixar comentário, porque essas coisas ajudam o canal a crescer, mais pessoas descobrirem ele e me motiva a vir aqui falar com vocês, né? E é isso. Eu espero vocês até o próximo provérbio, que vai ser o 7. E até mais. Beijo. Vai o preguiçoso ter com a formiga. Observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida.